Muito bem, irmãos, vamos lá. Hoje é o primeiro dia dessa bendita campanha. Graças a Deus por esta campanha. E Deus realiza sonhos. E eu trouxe uma palavra, eu espero que todos sejam abençoados com essa palavra. Mas eu peço que você abra aí, que é o texto base da nossa mensagem de hoje. João 11, 21, por favor. Evangelho de João, São João. Capítulo 11, versículo 21. Quem não trouxe, a Bíblia tem aqui no telão, mas você pode ler aí na sua Bíblia também. Quem achou, diga amém. Disse assim, vamos lá, 1, 2, 3, leia comigo, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu... Mais uma vez, a partir do Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu... Feche os seus olhos. Abba, Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse momento na Tua presença, no melhor lugar do mundo, Senhor, que é a Tua casa e a Tua bendita e maravilhosa presença. Fala conosco nesta noite. E já vai movendo a nossa fé e o nosso entendimento, para que possamos receber nesta campanha os sonhos que estão no teu coração e nos nossos corações. Abençoa ricamente esse momento em nome de Jesus, que todos digam. O tema da palavra de hoje é sonhos ou pesadelos. Algumas pessoas sonham, outros não. Outros passam por momentos que são verdadeiros pesadelos. Irmão, sonhar é preciso. A Bíblia fala sobre isso. Não importa se é homem ou mulher, se é moço ou se é idoso, se é rico, se é pobre, se é sábio ou ignorante, letrado, não importa. Todos nós precisamos sonhar. Não importa a atividade que temos, a ocupação, o trabalho, todos temos sonhos. Porque sonhar fazem parte da vida do ser humano. Não tem como a gente descartar essa questão de sonhos. Porque está inerente, é algo que está dentro de nós. Deus constituiu o homem para sonhar. Por isso que sonhar é necessário e preciso. Eu acredito que Deus inspirou a liderança dessa igreja para colocar esse tema e essa campanha, porque Deus tem um objetivo em mente, de fazer com que você retorne à sua capacidade de sonhar. E que você não apenas sonhe aqui e aqui, mas que você também comece a buscar, que você saia no dia a dia para buscar a realização dos seus sonhos, para que eles se tornem reais e concretos. Por quê, pastora? Porque Deus disse assim em Efésios 3:20. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo, dizendo que Deus é poderoso, não precisa abrir não, diz assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pastora, Deus realiza sonhos? Sim, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sonha e daquilo que a gente pede. Milhares de pessoas no planeta, em todas as eras, já foram transformadas por sonhos e por sonhadores. Porque o sonhador, ele não transforma apenas a sua vida, ele transforma a vida de todos que estão ao seu derredor. Ele muda o contexto da realidade no qual ele está inserido. Todo sonhador tem um poder de mudanças. A Bíblia fala sobre isso e a história fala sobre isso. E aí você pergunta, pastora, quem são os sonhadores? Sonhadores são homens e mulheres, em todas as épocas, que agarraram a uma ideia, a uma visão, a um sonho, e lutou contra tudo e todos para a realização desse sonho. Sonhadores são homens e mulheres que enxergaram o invisível, aquilo que ainda não existe no concreto, mas existe pela fé. E que tinha o próprio Deus como fiador do seu sonho. E que tinha o próprio Deus como fiador dos seus projetos mais ousados. Esses são os sonhadores. Outra pergunta, pastor, e quando Deus fica em silêncio e não responde com referência a sonhos? É exatamente nesse tempo de silêncio de Deus, no tempo que a gente
olha como um sofrimento, que os nossos sonhos podem se tornar pesadelos. Quando a gente busca em Deus uma resposta, quando a gente busca em Deus o seu apoio, a sua parceria para a realização dos nossos sonhos, e a gente vê o silêncio de Deus. Porque o maior sofrimento do ser humano não consiste no presente, no aqui, no agora, mas nas incertezas do amanhã. O amanhã causa pânico em muita gente, ele não existe ainda. Mas ele tem um poder na mente e no coração de muitas pessoas de trazer pânico, medo e sofrimento. Portanto, nós precisamos colocar nas mãos de Deus toda a nossa ansiedade. A gente tem trabalhado nisso no MTL. Aliás, essa igreja ela é terapêutica e ela trabalha nas questões emocionais. E a Bíblia fala sobre isso, que nós precisamos colocar toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus. E todos os nossos sonhos ainda não realizados nas mãos de Deus. Na certeza e na convicção de que Deus fará o melhor. Outra pergunta que todos, principalmente os novos convertidos, fazem para nós: Deus pode frustrar nossos sonhos? Deus pode frustrar os nossos sonhos? Qual é a resposta, igreja? Sim, Ele pode. Quando é que isso ocorre? Quando os nossos sonhos não estão alinhados com os sonhos de Deus. Quando os nossos sonhos não estão alinhados com a vontade de Deus, com os desígnios de Deus, com o propósito de Deus para cada um de nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus planejou para cada um de nós, todo o propósito, todo o desígnio, porque nós aprendemos aqui na Igreja Nova Vida, que Deus primeiro planejou o propósito da nossa existência, depois nós nascemos. Quando os nossos sonhos, meus sonhos, os seus, não estão alinhados a esse propósito que Deus de antemão já planejou, os nossos sonhos não se tornarão realidade. Deus vai fazer uma intervenção, e aí a gente vai enxergar isso como uma frustração. Poxa, Deus não permitiu. Poxa, Deus não deixou. E Ele não vai deixar porque Ele te ama. Ele não vai permitir que você viva algo que vai atrapalhar a sua vida. Nós não temos capacidade de discernir entre o bem e o mal. Nós não temos capacidade de discernir o que é bom e o que não é. Qual é o melhor para nós? Mas Deus tem todas as prerrogativas, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele sabe exatamente em que consiste a nossa felicidade. Portanto, os meus sonhos, sejam eles pessoais, sejam eles em todas as áreas da minha vida, precisam estar alinhados com os sonhos de Deus e com os projetos de Deus para as nossas vidas. Mas sabe o que é que acontece conosco, nós, seres humanos? Quando nós calculamos os nossos sonhos, quando nós planejamos a realização dos nossos sonhos, nós não, isso é comum, todo ser humano faz isso, nós não inserimos nesses planos, nós não inserimos nesses cálculos a possibilidade da soberania de Deus e do senhorio de Deus. Deus está acima de tudo, e Ele tem poder para interferir, sim, e vai interferir, sim. A última palavra ainda pertence ao Senhor, a última palavra ainda está na boca do Senhor. Aliás, a Bíblia, graças a Deus por isso, aliás, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos. O homem pode fazer planos, mas a resposta final virá do Senhor. Então vai existir alguns, você tem que fazer os seus sonhos, planejar os seus sonhos, calcular os seus sonhos, na consciência profunda de que Deus, na sua soberania e no seu senhorio, pode fazer uma intervenção e não permitir que esses sonhos se realizem. E aí você vai ter uma sensação de frustração, mas você precisa acalmar o seu coração, sabendo que se Deus não permitiu, é porque o melhor para você foi não ter permitido. Aleluia por isso. Então os sonhos, eles são frustrados dentro de um aspecto quando não estão alinhados. Então nós precisamos o que, pastora Márcia? Nós precisamos enxergar e admitir e confessar, não ficar na negação, mas na afirmação de que aquilo que não deu certo é porque não estavam nos planos de Deus, ou não estava no tempo de Deus. Oh glória! A Bíblia diz que no final de uns tempos, na plenitude dos tempos, Deus mandou Jesus. Tudo tem um tempo determinado. Eu tinha um sonho quando eu me converti. Eu queria ser missionária.
E eu coloquei isso na cruz, no pé da cruz em oração. E eu me lembro, eu já contei isso, uma vez lá na igreja no interior de São Paulo, onde eu estava, em Franca, foi um grupo de missionários, seminaristas, falar conosco, dar uma palestra para a juventude. Eu tinha 19 anos de idade. E eu me lembro que um dos seminaristas, um dos missionários, disse: quem quer ser missionário, vem aqui à frente, ajoelha, que a gente vai pedir, vai orar por vocês. E eu fui lá e eu ofereci a minha vida e disse: Senhor, um dos meus sonhos é ser missionária. Mas no meu projeto, na minha cabeça, era missionária solteira, porque eu queria dedicar 100% da minha vida ao Senhor. Deus também tinha um plano de eu ser missionária, amém, irmãos? Não solteira, graças a Deus. Não tinha perdido a bênção do bispo. Então, dessa família maravilhosa que Deus me deu. Mas os planos de Deus para mim também eram. Então, quando eu senti um desejo de ser missionária, quem foi que me inspirou? Quem me inspirou, irmãos, a ter esse sonho? Foi o Senhor. Por isso que ele se realizou. Então, nós precisamos enxergar e confirmar e aceitar de que quando não acontece, é porque não estão dentro dos planos de Deus e eu preciso descansar no meu coração. Então, a frustração de um sonho não realizado não pode nos levar à incredulidade, à negação e à dúvida, tanto psicológica como espiritual, de que não adianta sonhar. E de que, se nós não temos certeza da concretização do sonho, não adianta sonhar. Remova esse tipo de pensamento do seu coração. Confie no Senhor. Um dos instrumentos de evidência para aferir que os nossos sonhos serão realizados é a palavra de Deus. Os seus sonhos batem, estão alinhados, estão coerentes com a palavra, então pode esperar, porque os sonhos vão se realizar na sua vida. Olha o que o salmista diz. O salmista diz no Salmo 27:11: ó Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho. Você pode ler comigo o versículo? Vamos lá, 1, 2, 3, bem forte. Ó Senhor Deus, o que o salmista está nos ensinando pelo Espírito Santo? Se nós seguirmos a vontade de Deus, nós vamos trilhar por um caminho seguro, por um caminho de sonhos realizados, de projetos realizados, no qual Ele mesmo nos fará e nos levará. Deus me conduziu, Deus não apenas colocou o sonho de ser missionária, Deus também me conduziu, eu me esforcei, fiz a minha parte, lutei, fui fiel, orei, jejuei, fui fiel à minha igreja, ao meu pastor. Estive ali na presença de Deus, nunca me desviei, nunca me afastei, sempre fui muito compromissada, graças a Deus. E aí Deus, vendo toda essa minha parte, essa minha dedicação, me conduziu por um caminho seguro, um caminho onde eu pude realizar os meus sonhos. Vamos ver um pouquinho sobre Romanos 8:28, para você entender melhor sobre essa questão. Romanos 8:28 diz assim, você pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Sabemos... Agora toda a igreja vai ler junta, ok? Bem forte, para que você possa assimilar e gravar melhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu... Presta atenção, aleluia. Nossa esperança em tempos difíceis, nossa esperança em momentos de silêncio de Deus, nossos momentos de beco, nossa esperança nos momentos de beco sem saída, nossa fé, nossa esperança nos momentos difíceis, que a gente acha que não vai acontecer o sonho, o plano, o projeto. A gente fala, a viagem dos sonhos, não é assim que a gente fala? A casa dos sonhos. Eu tenho o casamento do sonho, eu desejo ter um casamento dos meus sonhos. Mas tem certos momentos que parece que não vai acontecer. E a nossa esperança, onde fica? A nossa fé. Em tempos difíceis, tanto a nossa esperança como a nossa fé não está fundamentada em pensamentos positivos, irmãos. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, e fé na palavra de Deus, e fé no poder de Deus.
e fé nas prerrogativas, e na soberania e no controle de Deus. Então não são os meus pensamentos positivos que vão me ajudar e que vão me capacitar a realizar todos os meus sonhos. O que vai me ajudar a realizar todos os meus sonhos é a certeza absoluta. Não é a certeza relativa, absoluta, total, que se fundamenta na verdade de Deus. Qual verdade de Deus? Que Ele tem um plano, e que Ele tem o controle do universo, e que Ele tem o controle das nossas histórias. É isso que faz com que o meu coração tenha certeza de que o sonho vai se realizar. Porque eu estou apoiada nesse controle que está nas mãos de Deus. Existe um projetista por trás de tudo que nós estamos vivendo. Tem uma mente pensante, tem um Deus poderoso, tem um arquiteto. Nossa vida não é resultado do acaso. Quem pensa assim é o incrédulo, é aquele que está nas trevas, aquele que está cego. A nossa vida não é, a sua vida não é resultado do acaso, do destino. A sua vida não é resultado da sorte. Existe um plano principal que alguém traçou, que alguém projetou. A história da humanidade consiste na história de Deus. Vocês conseguem entender isso? A história do planeta, da eternidade, da humanidade, consiste na história de Deus. Quem fez a história, quem está fazendo a história, quem está controlando a história, quem é o Senhor da história? Deus. Eu estou vivendo uma história que alguém projetou para mim. Vocês conseguem entender isso? Quando eu me converti, eu consegui entender isso com clareza. Eu disse, não sou eu, é Ele. Tudo tem a ver com Ele, não comigo. Os meus desejos, os meus sonhos, aquilo que eu estou sonhando, tem tudo a ver com o plano dEle. Eu estou vivendo algo que alguém projetou para mim. Porque a história consiste na história de Deus. Isso é muito forte, isso é muita bênção. Oh, glória! Aleluia, então não tem que me preocupar. Eu apenas tenho que fazer a minha parte e descansar, sabendo que eu estou vivendo tudo aquilo que Ele já planejou para mim. Portanto, se eu sonhar os sonhos de Deus, eles já se tornaram realidade na minha vida, eles já existem. Só espero o tempo certo e a hora certa, porque tudo está planejado. É Deus quem controla o leme. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, planejamos errado, mas Deus não se engana. Deus não se engana. Ele não pode cometer erro. Por que Deus não pode cometer erros? Porque Ele é Deus. Simplesmente por causa disso, porque Ele é Deus. Aí diz, sabemos, esse saber é essa consciência. Aí continua, que todas as coisas cooperam. Olha, irmãos, presta atenção, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você. Os fatos de sua vida agem em conjunto e tem implicações na eternidade. Em questões de eternidade, todas as coisas cooperam para o nosso bem, conforme o plano de Deus. Por quê? Porque Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Eu estou vivendo uma guerra, eu estou vivendo uma luta, eu estou vivendo uma adversidade, não importa, Deus é poderoso, Ele está regendo a história, Ele vai transformar tudo isso em benefício para a minha vida. Aí diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem. Não quer dizer que tudo que acontece é bom, não é verdade? Nem tudo que acontece é bom. Existe coisa que acontece que a gente enxerga com clareza que é mal ou cruel. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que existem coisas ruins que vão acontecer. Existem coisas cruéis que vão acontecer. Mas a Bíblia está garantindo aqui que Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. Não importa o mal que aconteça, não importa a crueldade que aconteça, não importa o beco sem saída que eu estou vivendo, Deus poderá extrair todo o bem na adversidade. Oh, glória! Como é maravilhoso servir a Deus. Os sonhos, os planos de Deus para nós é maior do que os nossos problemas, maior do que os nossos pecados, maior do que os nossos sofrimentos, eles estão acima de tudo isso. Ele é especialista em transformar todas as coisas para o nosso bem. Aí diz assim, daqueles que o amam.
Olha, essa promessa é somente para os filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Quem é filho de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus. Essa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, é somente para os convertidos, os filhos de Deus. Não é para todos. Então, se você conhece uma pessoa que faz oposição a Deus, que não quer saber de Deus, as coisas não vão colaborar para o bem deles, as coisas vão colaborar para o mal dele. Vocês estão entendendo? Tudo que ele fizer vai ser para o mal dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não daqueles que resistem a Deus. Então, se o bem acontece para nós que amamos a Deus, o mal acontece para aqueles que vêm em oposição a Deus, insistindo em seguir o seu próprio caminho. Quer seguir o seu próprio caminho? Pode seguir. Quer fazer os seus planos e excluir Deus? Pode fazer. Você tem livre arbítrio, você tem a capacidade de escolha. Faça como você acha melhor, mas não conte com a participação de Deus. É o que o bispo pregou outro dia aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. Se você colocar Deus em segundo, terceiro, quarto, 20º, Ele não será Deus, não existirá colaboração da parte de Deus na sua vida. Ou Ele está em primeiro, ou Ele está em primeiro. Oh, glória, aleluia. Então, presta atenção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo no seu próprio caminho. Não faça o seu próprio caminho conforme você quer. Quando a gente morre, a gente crucifica o eu, o achismo já era. Eu preciso descobrir em Deus o que Ele projetou para mim. Porque quando eu descubro em Deus o que Ele projetou para mim, segundo a sua palavra, os meus sonhos se tornam realidade. E todas as coisas vão colaborar. O sofrimento, a doença, o desemprego, a perseguição, a injustiça, tudo isso, Deus vai transformar em bênção para a minha vida. Porque eu estou dentro de um propósito, eu estou dentro de um plano, eu estou dentro de uma história que Deus planejou para mim. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Segundo o seu plano, olha, daqueles que o amam, daqueles que foram chamados, segundo o seu propósito. Que propósito é esse? De ser iguais a Cristo, de ser semelhante ao seu Filho. O desejo de Deus é que você se torne semelhante a Jesus. Viva como Jesus viveu, dentro dos compromissos, das responsabilidades, do amor que Jesus. Tudo o que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Qual o propósito? De sermos semelhantes a Jesus e viver como Ele viveu. Aleluia. Então Deus tem um plano por trás de cada adversidade? Sim. Vou repetir. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade? Sim. Se você pertencer ao Senhor. Se você o amar. Se você for chamado por Ele, se você for igreja, se você é convertido, se você vive com Ele. Quem vive com o Senhor, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Vamos contar uma história aqui para que você possa entender. Tem a história de Marta, Maria e Lázaro, todo mundo conhece. Pastor Daniel outro dia pregou maravilhosamente bem, com referência a esse texto da morte de Lázaro. Lázaro estava doente. Marta e Maria pedem para chamar Jesus. Quando elas mandam chamar, elas mandam um recado para Jesus. Elas dizem assim: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quando elas pedem para chamar Jesus e mandam um recado para Jesus, dizendo que Lázaro estava enfermo, elas criaram uma expectativa. Elas criaram um sonho, um ideal. Não, Jesus vai receber a notícia, vai voltar, vai chegar até a nossa casa e o nosso problema vai ser resolvido. Então uma expectativa foi criada. Um sonho ali nasceu de que Jesus viria, o seu irmão seria curado e a vida iria continuar. Só que Jesus, quando aparece com 4 dias de atraso e Lázaro já estava na sepultura. A expectativa de Marta e Maria foram frustradas. Os sonhos de Marta e Maria foi naquele momento profundamente frustrado, porque elas queriam que Jesus curasse o seu irmão. Mas o irmão estava morto, portanto o sonho acabou, a expectativa frustrada. Uma tristeza profunda no coração.
Ela estava, o foco delas principal era o desejo de Jesus atender às suas expectativas. Quais eram as expectativas? A cura do irmão. Mas o projeto de Jesus não era curar o irmão, era ressuscitar o irmão. Oh, glória! Vocês entendem? Por isso que os nossos sonhos têm que estar alinhados com o Senhor. Houve uma frustração, porque elas não foram correspondidas no desejo delas. E quando nós não somos correspondidos àquilo que a gente pede ao Senhor, a gente perde a visão. A gente para de enxergar as possibilidades além do sonho pessoal. O sonho, então, pode virar um pesadelo? Sim, ele pode virar um pesadelo quando eu não consigo olhar a situação na perspectiva de Deus. A morte do irmão provocou um profundo sofrimento. Passou a ser um pesadelo para essas irmãs. E provavelmente um pesadelo que iria tirar o desejo de sonhar novamente. Poxa vida, a gente pediu para Jesus, Jesus não atendeu e meu irmão morreu. Como que eu vou pedir de novo para Jesus? Ele não se importou. Vamos conjecturar aqui. Ele se atrasou, ele se preocupou com outras pessoas, esqueceu aquele que tanto ama. Muitas coisas podem ter passado para o coração e para a mente. E aí, quando você vê um sonho frustrado, você para de sonhar. Você acha que Deus não vai mais realizar, que Deus não vai mais atender. Porque a cura, para elas, era o sonho que elas esperavam. O sonho suficiente para que, provavelmente, seria um combustível para que ela pudesse fazer, para que elas pudessem promover novas buscas de novos sonhos. Acontece isso conosco. Nós apresentamos a Deus um sonho. Deus não responde, Deus não ajuda, Deus não entra com provisão. E a gente perde a fé. A gente acredita que Deus não vai realizar os nossos sonhos. A gente abre mão. Por quê? Porque a gente espera que aquele sonho que deveria ser atendido seria o combustível para os próximos sonhos. Não foi atendido porque não estava dentro dos projetos de Deus. E aí a gente passa a viver um pesadelo. Quando é que Marta e Maria viveram esse pesadelo? Na fala de Marta, quando nós lemos no início, quando ela diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela não chegou e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós pedimos muito e oramos muito e mandando um recado, pedindo que o Senhor viesse curar o nosso irmão. Mas não foi possível. Não estava dentro dos seus projetos, não é verdade? O projeto para a vida de Lázaro não era ser curado, mas era morrer e partir para o Senhor. Amém. Eu estou sofrendo, mas seja feita a tua vontade. Ela não disse isso. Ela estava frustrada. Ela disse: Ah, Senhor, se estiveras aqui, se o Senhor tivesse atendido o meu pedido, se o Senhor tivesse realizado o meu sonho, o meu pedido, não teria morrido meu irmão, porque o meu sonho era a cura do meu irmão. Esse sentimento tirou delas a visão de algo mais glorioso. Tirou delas a capacidade de enxergar um milagre maior ainda, que estava dentro do projeto de Deus. A ressurreição não estava dentro do projeto delas. Apenas a cura, mas o Senhor estava além da cura, estava na ressurreição. Porque qual foi o maior milagre, a cura ou a ressurreição? Claro, a ressurreição, mas elas não conseguiram enxergar, porque elas estavam frustradas. E quando você está frustrado, você perde a capacidade de sonhar. E foi mais ou menos isso que aconteceu com ela. Então o que eu aprendo com essa história? Que a frustração de um sonho, se não for vista dentro da perspectiva bíblica, causará inevitáveis pesadelos. Você pode ler comigo isso? Vamos lá? 1, 2, 3. A frustração... Nós vamos ler de novo. Eu quero que todo mundo leia aí junto. Vamos lá, 1, 2, 3. A frustração de um sonho, se não for vista dentro da perspectiva bíblica, causará inevitáveis pesadelos. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Eu fiquei até os 19 anos de idade questionando a Deus sobre isso, sem uma resposta. O meu sonho era que o meu pai estivesse me acompanhando todo o meu crescimento. Aos 13 anos de idade eu ainda não era convertida. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje com o Senhor, porque eu me converti aos 19 anos.
E eu pensava em crescer, em casar, em entrar na igreja com o meu pai. É o sonho de toda moça, entrar com o seu pai na igreja. Eu entrei com meu irmão mais velho. Eu tinha sonhos com meu pai. E ao falecer, aos 13 anos, eu tive uma sensação que toda a minha vida tinha acabado. A minha vida se frustrou naquela perda, até porque eu não tinha o Senhor. Entrei numa crise existencial dos 13 anos aos 19 anos. E a sensação que eu tinha é que Deus tinha alguma coisa contra mim. Porque tantas meninas, tantas adolescentes de 13 anos, por que tinha que ser o meu pai? Tem alguma coisa contra mim. Eu não conseguia entender o que eu entendo hoje. Eu não conseguia entender o que eu passei a entender quando eu me converti com uma mente convertida. Mas hoje, eu tenho certeza absoluta que se não tivesse acontecido esse episódio na minha vida, com certeza eu não estaria aqui. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu não tenho resposta para tudo. Eu não tenho essa resposta. Existem ainda perguntas que eu não tenho resposta, mas o meu coração está em paz, porque o justo vive pela fé. Eu sei que foi o melhor para ambos, tanto ele quanto para mim. Eu acredito nisso, porque eu confio no amor de Deus. Eu confio na soberania de Deus. Eu confio na sua bondade, na sua misericórdia. Mas se eu não tivesse perdido, com certeza, aos 13 anos, eu não teria passado por aquela crise, eu não teria chegado aonde cheguei e não estaria aqui. O plano de Deus para mim é que eu estivesse aqui, dia 9 de setembro de 2020, dentro desse contexto da minha história. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós precisamos olhar as frustrações dos nossos sonhos dentro da perspectiva bíblica. Senão a vida vai virar um pesadelo. E Deus não quer que você viva pesadelo. Deus quer que você viva, como diz aqui a Verônica no início do louvor, quando Deus abençoou Israel, ficamos como quem? Sonha. A nossa boca se encheu de riso, diz o salmista. Você precisa somar os sonhos com a vontade de Deus. Esse exemplo dessas irmãs aqui é um exemplo perfeito. Deus jamais frustrará, presta atenção, um sonho, sem que tenha uma resposta satisfatória para nos dar. Principalmente se você é convertido. Naquele momento não havia mais razão, morreu, Lázaro estava morto. Não tinha razão, não tinha base, não tinha material suficiente para criar expectativa, para alimentar a expectativa de novos sonhos. O objeto do sonho não existia mais, o irmão estava morto, então por que eu vou ficar sonhando, se o meu sonho for frustrado? Na visão delas, o sonho havia sido destruído, estavam frustradas e muito frustradas, e isso tornou essas mulheres cegas para um novo milagre e um novo sonho. E é isso que Deus quer que você aprenda hoje, com esta campanha. Veja as frustrações na perspectiva de Deus. Não aconteceu? Não era para acontecer, ou não chegou o tempo de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. Amém, igreja? Aí Jesus vai até a sepultura, ressuscita o irmão. O pesadelo da sepultura tornou-se um produto valoroso para um outro sonho. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Logo depois, nos próximos capítulos, você vai ver Maria quebrando um vaso com um perfume caríssimo, ungindo ali o Senhor. Você vai ver a família toda fazendo festa e a família em gratidão ao Senhor. Nós precisamos entender, você precisa entender, eu preciso entender, que o tempo de Deus é uma tarefa dificílima para nós, pois queremos os nossos sonhos realizados dentro do nosso tempo. Não é dentro do nosso tempo, é dentro do tempo de Deus. Agora, se estiverem coerentes e alinhados com o sonho de Deus, começa a se alegrar, porque a qualquer momento você viverá os seus sonhos. Oh, glória a Deus! E para terminar, devemos entender que um sonho precisa ser acalentado dentro da perspectiva divina. Vamos ler de novo? Mas devemos... Isso aí, você vai acalentar, você vai conduzir
o seu sonho dentro da perspectiva de Deus, da vontade de Deus, do tempo de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus, tudo vai acontecer dentro de um plano que já foi construído antes de você nascer. Glória! Tudo planejado, tudo já nas mãos de Deus, prontinho para acontecer. Agora você precisa se posicionar, acreditar, não parar de sonhar, continuar orando, se esforçando, fazendo a sua parte, para que no momento certo, Deus então abra as portas necessárias e o sonho se torne uma realidade. Para a gente terminar, vamos ler aquilo que a gente colocou no folheto, para que você entre nessa campanha com consciência plena de que o milagre vai acontecer, o sonho vai se realizar, mas precisa estar de acordo com esses pontos e com essa perspectiva divina. Leia comigo, vamos lá, próximo, 1, 2, 3. Sonhar é o nosso, mais uma vez, sonhar. Isso, acreditar no sonho é a nossa, e esforçar-nos para que se concretizem é a nossa. Nada de ficar sentado esperando cair do céu. Você vai fazer a sua parte, amém, queridos? Oh, glória! Mas, vamos lá, realizar sonhos é tarefa exclusiva de... Não adianta o esforço, a Bíblia diz, se Deus não guardar a casa, em vão vigia. A sentinela tem que estar lá, mas se Deus não guardar, é a mesma coisa que não adianta todo o esforço, toda a dedicação, toda a correria, todo o suor do rosto, se não estiver dentro dos propósitos de Deus, dentro dos planos de Deus, porque só Ele realiza os nossos sonhos. A realização é tarefa de Deus. Continua, os atrasos de Deus não são... Quem recebe essa palavra aí? Quem recebe? Aleluia. Ah, Deus disse não. Calma. Deus disse que não. Lembra que o bispo falou que quando ele orou, Senhor, para ir para os Estados Unidos, para o exterior, e Deus falou, as portas estarão fechadas. Foi uma negativa de Deus? Foi, Deus disse não. Mas os nãos de Deus não são o quê? Os atrasos de Deus não são o quê? As negativas de... Está demorando? Está demorando? Calma. Há um tempo certo para todas as coisas. Aleluia. Estejamos prontos para um novo sonho, porque o pesadelo não ficará. Lázaro ressuscitou. E Deus vai ressuscitar todos os sonhos que morreram. Ah, Jesus chegou atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa para que o milagre seja maior. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Quando os seus sonhos, aleluia, aleluia. Quando os seus sonhos se realizarem, o mundo todo vai dizer, foi Deus, porque só Deus poderia fazer isso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar agora. Nesse início bendito desta campanha, eu quero te motivar a permanecer firme. Não deixa nada nem ninguém atrapalhar e bloquear essa campanha. Até o final desta campanha, você terá uma resposta de Deus. Ou a resposta será, é agora, se prepare, o céu vai se abrir e você recebe, ou a resposta de Deus vai, espera mais um pouquinho, está chegando. Não importa, uma resposta você terá. Então agora você vai fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Esqueça da pessoa que está do seu lado. Agora é você e Deus. Nós vamos cantar um hino, preparando o nosso coração, depois estaremos orando. Mas antes eu quero que você fale para Deus, qual é o seu sonho? O que você carrega no seu coração? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Muitos já foram realizados, mas tem um que ainda não realizou. E eu sei que Deus fará isso antes dele voltar ou eu partir para o céu. Então, eu sei que você também tem um sonho. Apresente esse sonho. Diga, Senhor, eu tenho um sonho. E o meu sonho é esse. O sonho de Marta e Maria era Lázaro, vivo. Deus chamou Lázaro. Jesus disse, Lázaro, saia para fora. Na verdade, Jesus estava dizendo, sonho de Marta e Maria, saia
para fora. Deus falou forte no meu coração agora. Lázaro, o sonho de Marta e Maria, ouviram a voz de Jesus. Quando o sonho ouviu a voz, ele ressuscitou. Ele saiu, ele veio à tona, ele se tornou realidade. Vamos pedir para que o Senhor nesta noite chame o seu sonho. O sonho que está morto, sepultado. O sonho que você não acredita mais. O sonho que Deus colocou no seu coração e você deixou de mão porque achou que não era de Deus. Vamos pedir que nesta noite o Senhor, no seu poder, na sua autoridade, chame os seus sonhos. Chame os seus sonhos para que eles possam vir à vida novamente. Abba, Pai, nós te louvamos nesta noite, porque criamos em nossos corações uma expectativa, uma certeza absoluta, não no pensamento positivo, mas na tua palavra que nos garante. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Sobre a tua palavra nós lançamos os nossos sonhos, nós lançamos, Senhor, a nossa oração, nós lançamos a nossa fé. Se depender apenas de nós, os nossos sonhos não se tornarão realidade, porque quem realiza sonhos é o Senhor. Portanto, a tua igreja nesta noite apresenta diante de ti os sonhos que estão em nossos corações, nossos desejos, Senhor, aquilo que bate forte dentro de cada um de nós, para que o Senhor possa realizar. Que nesta noite, no poder do nome de Jesus, os sonhos ouçam a voz de Deus. Ouçam a voz de Deus. O sonho de cada um agora, ouçam a voz de Deus. Todos os sonhos apresentados aqui nesta noite, todos os sonhos apresentados, ouçam agora a voz do Senhor. Saia para fora, saia para fora. Ressuscita sonho, venha à tona, se torne uma realidade a partir de agora. Que o processo de realização comece aqui e agora. Oh glória, para alguns até o final desta campanha, que seja uma realidade, e para outros até o final desse ano, que seja uma realidade. Aleluia, aleluia. É no meio da dor, é no meio da frustração, é no meio das lágrimas que a fé, aleluia, aleluia, ela nasce e ela rompe as barreiras. E ela crê no poder de Deus. Nós cremos no teu poder, nós cremos nos teus projetos, nós cremos nos teus sonhos para cada um de nós. Que os sonhos ressuscitem nesta noite, que ouçam a voz do Senhor, assim como ouviu Lázaro, ouviu a voz de Jesus. Aleluia. E que esses sonhos venham à tona. Diga comigo, igreja: Senhor meu Deus, nós abrimos nesta noite, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta campanha, na certeza, na convicção de que o Senhor vai realizar os nossos sonhos, principalmente aqueles que estão mortos dentro de nós, mas que são teus, colocados por ti. Diga, igreja: eu creio, eu acredito que o Senhor irá realizar os nossos sonhos. Eu entro nessa campanha em total expectativa, cheio de fé, na certeza, sobre a tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu já te louvo pelos sonhos realizados. Me ajuda a permanecer firme até o final, aprendendo a cada quarta-feira o teu propósito, os teus caminhos, em o nome de Jesus. E que a igreja diga, uma salva de palmas ao Senhor, o Deus que realiza sonhos. Glória, glória. Sai para fora todos os sonhos.
Deus vai realizar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Que a graça de Deus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe, uma boa noite e até o próximo culto, em nome de Jesus. Saia cantando, remove e faz o milagre, Senhor. Aleluia.